vocês, eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo aprofundado da doutrina espírita e lê muitos textos de cunho moral para fazer reforma íntima. Estamos num momento de transição planetária, precisamos evoluir, o planeta está evoluindo e a gente tem que fazer a nossa parte, né? Ontem eu estava vendo uma palestra, a gente fica preocupada, como é que eu posso ajudar quem está perto de mim, aquela coisa, a gente querer ajudar todo mundo. E aí fez uma pergunta assim, quantos Gandhis foram necessários para mudar uma Índia? Claro que não enxerga nessa proporção, mas se a gente quiser mesmo ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, está todo mundo sendo muito cobrado, a melhor ajuda que a gente pode fazer para quem a gente ama é se melhorar. Viver o nosso propósito, cumprir o nosso papel para que a gente se transformando possa transformar a realidade ao nosso redor. E aí fazer reforma íntima, se elevar moralmente é fundamental. Então todos os dias eu venho aqui, até mesmo para eu ter esse compromisso, para eu estudar essa disciplina, eu gravo 2 vídeos, um de cunho moral, um de reforma íntima e um de estudo aprofundado da doutrina espírita. E agora eu vou ler para vocês um texto do livro Jesus no Lar, adoro, chama A Receita da Felicidade. Eu sou a primeira que ouve, tá? Então, vamos lá. Estou aqui como aprendiz. Deixem seus comentários, eu aprendo muito com vocês. Estou aqui aprendendo, não como quem está ensinando. Tadeu, que era dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Mas a busca da felicidade é antiga, nossa. O dinheiro é fundamental para ter felicidade? Sim, mas depois de uma determinada quantia, ele não significa muito para a nossa felicidade. A falta dele, sim, traz muita tristeza, angústia, porque é sobrevivência, né? Mas não é o dinheiro em si que traz a felicidade. Tem uma pesquisa na Universidade de Harvard, foi feita por 80 anos, com diversas pessoas que participaram, inclusive o John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, mas de pessoas de diversos segmentos. E foi constatado que o principal motivo da felicidade são os relacionamentos. E aí eu falo que hoje em dia o mundo é dos mais espertos e todo mundo querendo ser mais esperto que o outro. A pior coisa que tem é você conviver com alguém que você enxerga como seu inimigo, que você tem que ficar o tempo inteiro prestando atenção no modo de defesa, que se você não for esperto, a pessoa vai ser mais esperta que você e vai tirar aquilo que é seu de direito, vai passar por cima de você. É uma coisa boba, mas que hoje em dia é muito normal. Hoje em dia a pessoa está num relacionamento, aí a outra pessoa vai lá e vê, fala assim, eu quero aquela pessoa para mim, e atropela e destrói o relacionamento só para ter aquilo que ela gostaria de ter. No conflito de interesse, ela passa por cima e atropela quem quer que seja para ela ter o que gostaria. E não está nem um pouco preocupada com a felicidade da pessoa que ela gostaria de ter ao lado. Ela só quer ter seus desejos atendidos, suas vontades satisfeitas. E é isso, as pessoas são inimigas umas das outras gratuitamente, porque só pensam no seu interesse pessoal. E interesse pessoal é sinal de evolução moral. As pessoas acham normal não ter caráter, não ter virtudes. Eu tenho que defender o meu, eu tenho que fazer o que é melhor para mim. E acabam prejudicando outras pessoas, se comprometendo com a lei divina, tirando as pessoas do caminho dela, e por besteira, por egoísmo. Então, a receita da felicidade são os relacionamentos. Esse texto aqui fala muito sobre isso, como a gente gostaria de ser tratado. Vou ler aqui. Mas que a gente seja bem seletivo com as pessoas que a gente deixa participar do nosso círculo mais íntimo, mas que a gente seja aberto para acolher todas as pessoas que se aproximam de nós. Achar esse equilíbrio é difícil, mas eu acho que passa por aí. A gente tem que ser muito criterioso para deixar as pessoas participarem da nossa intimidade, mas não pode ser aquele que julga, que critica, que está no modo de defesa para excluir todas as outras pessoas da nossa vida. A gente tem que estar aberto para as pessoas, acolhendo, abraçando, mas sendo criterioso para não deixar que pessoas que não tenham valores compatíveis com os nossos façam parte do nosso círculo íntimo, para que por egoísmo, por vaidade,
nos firam, porque pessoas feridas ferem os outros, pessoas curadas curam os outros. E se a gente deixar que pessoas entrem na nossa vida e nos firam só porque elas é o melhor para elas, porque elas não pensam nas outras pessoas, estão sempre pensando o que é melhor para si, a gente vai acabar ficando ferido, vai acabar machucando as outras pessoas também. Então, volta àquela pergunta, quantos Gandhis foram necessários para mudar uma Índia inteira? Um só. Só que ele se transformou internamente para que todos os desequilíbrios que tinham ao redor dele não afetassem quem ele era. Ele viveu o propósito dele. Eu acho que a gente tem que buscar isso, viver o nosso propósito. Quando a gente vive o nosso propósito, as pessoas certas vão aparecer no nosso caminho, mas a gente se desvia muito procurando um caminho mais fácil. A gente se desvia muito pelas ilusões do mundo, dinheiro, sexo, fama, poder, elogio. As pessoas são muito carentes, elas precisam muito de bajulação. E às vezes deixam entrar pessoas que não deveriam entrar na nossa vida. Tem pessoas que não podem entrar na nossa vida. A gente tem que tratar bem, mas elas lá e a gente cá. E a gente tem que saber também não julgar, não criticar, não condenar a pessoa, acolher, mas se defender, sem precisar atacar, sem precisar destruir ninguém. Então vamos lá. Tocado de indispensável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época. E depois que expendeu várias considerações preciosas acerca do assunto, Jesus perguntou-lhe: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: Sim, Tadeu, isso não desconheço. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Se os outros não me criticassem, os outros não viessem me atacando, fazendo algum mal para mim. Desejo para esse fim que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Ele ia lá com o coração aberto e as pessoas procuravam diminuí-lo, achando que ele estava querendo alguma coisa, tinha algum interesse, ou como que elas poderiam se beneficiar dele. Desejo para esse fim que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Somos humanos, portanto somos falhos. Isso não significa que somos ruins. A gente acha que assim, existem aquelas pessoas boas e as pessoas ruins. Não. Nós, seres humanos, no estágio que a gente está, a maldade e a bondade está dentro de nós. Mas o que vai determinar o que vai aparecer em nós é o meio que a gente convive. Se a gente convive com pessoas que despertam o nosso pior, pessoas muito egoístas, que se a gente não for egoísta também, se a gente não brigar pelo que é nosso, as pessoas vão passar por cima da gente, vão nos ferir, vão nos machucar, ou então vão tirar tudo que a gente tem. Se a gente convive com pessoas agressivas, que a gente tem que se defender, a gente vai mostrar o nosso pior lado. Se a gente convive com pessoas que estão sempre criticando, a gente vai começar a atacar para poder se defender. Se a gente vive com pessoas muito vaidosas, que estão sempre querendo se achar melhor do que os outros, a gente vai se sentir diminuído e aquilo ali vai mostrar algumas coisas da gente. Se a gente convive com pessoas muito materialistas, aquilo ali vai realçar. Mas se a gente convive com pessoas que se importam umas com as outras, a gente não vai ter medo de ser generoso, porque a gente sabe que a pessoa não vai tirar o que é nosso. Se a gente convive num ambiente harmonioso, que as pessoas resolvem pelo diálogo, a gente sabe que não precisa brigar para ser ouvido, gritar para ser ouvido. Se a gente convive num ambiente onde as pessoas se tratam bem, com respeito e educação, a gente vai também tratar as pessoas com respeito e educação. Então, o bem e o mal está dentro da gente, mas a gente tem que conviver com pessoas que reconhecem a nossa humanidade e não nos massacram por causa disso, que queiram estar bem também. Porque o que vai vir à tona da gente depende muito do ambiente que a gente convive.
Por isso que eu falei no começo, a gente tem que estar aberto para acolher todas as pessoas, para não ser o preconceituoso, para não ser o vaidoso de se achar melhor do que os outros, mas a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente deixa fazer parte do nosso círculo íntimo, porque dependendo do caráter, da moral da pessoa, das pessoas, dependendo da maneira como eles enxergam a vida, vai ser a maneira como a gente vai estar, o que a gente vai estar fazendo para reagir ao meio. A gente sempre reage, não é que a gente deveria reagir, né? Mas é ação e reação. A ação do outro provoca uma reação em nós e a nossa ação provoca uma reação no outro. Se a ação do outro sempre provoca uma reação ruim na gente, mostra algo feio de nós, então a gente vai estar sempre mostrando o nosso pior lado. Vou dar um exemplo aqui de um caso que aconteceu. Existe a mulher e o homem, e a gente acha que narcisista é só o homem ou a mulher, mas existem mulheres narcisistas também. E a mulher é super agressiva, bate no cara, xinga, humilha, tá perto das outras pessoas, só fala mal dele, fala todos os defeitos dele. O cara tá numa mega depressão, porque ela sempre desperta ele. Aí ela bate na cara dele, dá um tapa na cara dele. Aí ele se contém. Se por acaso ele reage, ela vai lá e chama a polícia e fala que é Maria da Penha. Aí vira para todo mundo: eu que sou uma santa, que vocês não sabem o que eu faço para segurar o casamento, para preservar a imagem dele. E ele bate, ele é agressivo, ele é violento, só que ela bate na cara dele, ela tira a dignidade dele, ela humilha ele, ela fala mal dele para todo mundo. E na hora que o cara vai lá e perde a cabeça, é ela que é a santa, ela que vai direto para o céu. Então, assim, as pessoas que a gente convive despertam o nosso melhor ou o nosso pior. E a gente tem que ser muito seletivo com as pessoas que a gente coloca ao nosso redor. Mas a gente não pode ser aqueles que também criticam e massacram, mas tem que manter uma distância sadia. Semelhante atrai semelhante, né? Que a gente procure ser melhor e também não deixe que essas pessoas desequilibradas que vão despertar o nosso pior façam parte da nossa vida, para que a gente não tenha que mostrar o nosso pior lado. E admitir que errar é humano. E não é nós não somos o nosso erro, não é isso que nos define, nós não somos os nossos defeitos, nós não somos a roupa que a gente veste, nós não somos a nossa conta bancária, nós não somos os amigos que a gente tem. Nós somos uma essência espiritual que já viveu muitas e muitas vidas, que tem muita história, muita bagagem. Nessa vida eu sou Luciane, mas nas outras vidas eu era outra pessoa, tinha outro nome. E nós não somos a nossa personalidade. A nossa personalidade é o que a gente precisa para viver a vida atual. Então, que a gente saiba fazer as melhores escolhas para poder ter uma existência não sem desafios, mas para poder ter uma existência mais serena e tranquila, para que a gente possa cumprir aquilo que a gente se propôs a fazer. E as pessoas que cruzam o nosso caminho são fundamentais para que a gente tenha sucesso nessa experiência terrena. Porque no mundo espiritual, semelhante atrai semelhante. As pessoas são separadas por grupos de afinidade. Quem tem a vibração mais densa vai para um umbral mais denso, não consegue chegar nas esferas mais elevadas. Aqueles espíritos mais adiantados vão para as esferas mais elevadas e não convivem com os espíritos do umbral denso. Aqui na Terra está todo mundo misturado. Então a gente tem que procurar ver afinidades, né? A gente tem que aceitar as pessoas como elas são, mas a gente tem que procurar estar perto de pessoas que a gente tem afinidade, valores morais compatíveis, assuntos compatíveis. As pessoas olham assim e falam, é só o que aparenta ser. Então a afinidade vai pela aparência, pelos desejos, pela recompensa, mas a gente tem que estabelecer critérios de afinidade, de bem-estar. Como é que a pessoa eu me sinto perto da pessoa e eu sou capaz de fazer a pessoa se sentir bem perto de mim? Desperto o meu melhor, estar perto daquela pessoa? Ou desperta em mim atitudes egoístas, me descontrola, me desequilibra? Aqui na Terra a vigilância tem que ser muito maior, porque está tudo misturado. Então a gente tem que ter critérios muito maiores, se a gente quiser buscar mesmo a felicidade. E errar é humano, errar é humano. Não são os nossos erros que nos definem. A gente está aqui para evoluir, para aprender, mas que a gente troque a culpa do erro pela responsabilidade de reparar o erro, de crescer em todos os momentos, inclusive com os erros. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração
de que me sinta credor em face da elevação do meu ideal. A gente precisa confiar nas pessoas. Falei isso aqui no começo. A pessoa, quando é mundo, é do mais esperto. Então, a pessoa vai ser esperta primeiro para defender o dela. E aí vai conviver com o outro também vai ser muito esperto. E aí as pessoas vão se vendo como inimigas. Peraí, deixa eu defender o meu, porque senão aquela pessoa lá vai passar por cima de mim, vai tirar o que me faz bem, o que é meu, o que eu necessito. E aí as pessoas não confiam umas nas outras, elas têm medo umas das outras, elas estão sempre pensando como eu posso fazer para que o outro não me prejudique, como é que eu posso fazer para levar melhor. E aí não existe a confiança. E não existe relacionamento sem confiança. A gente precisa confiar nas pessoas. Nem todos merecem a nossa confiança. Por isso, a gente precisa selecionar bem as pessoas ao nosso redor. Mas viver desconfiando dos outros, é algo muito triste. A gente não precisa disso. Tem muita gente boa no mundo. Muita gente. A gente só tem que ser seletivo. Suspiro pelo respeito de todos para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Para que as pessoas respeitem, para que não atrapalhem, para que deixem a pessoa trabalhar e cumprir o seu papel, para que não venham exigir ou desrespeitar ou ofender. Diminuir, quantas pessoas não diminuem o trabalho do outro para conseguir o desconto, para desmerecer, para conseguir comprar. Macaco, quando não consegue alcançar a banana, fala que está verde, aí não consegue alcançar e vai lá e diminui, desrespeita. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse, se as pessoas parassem de falar mal. Pois é, as pessoas acham que a pior arma que existe na face da Terra é a bomba atômica, não é a língua de uma pessoa maledicente, de uma pessoa fofoqueira. E, geralmente, pessoas fofoqueiras são mentirosas, colocam a palavra na boca dos outros e levam a discórdia para onde estão. Defeitos todo tem, mas aquelas pessoas que valorizam muito falar mal do outro, diminuir o outro, faz aquela brigada, coloca as pessoas umas contra as outras para fazer panelinhas, para fazer o grupinho, para que a pessoa exclua os outros, para que ela se sinta melhor e aí fala, eu sou muito melhor do que o outro, eu sou muito iluminada, eu sou muito boa, eu sou muito abençoada, você viu o que o outro fez? É pura vaidade, e é semeando a discórdia entre as pessoas, fazendo elas se desunirem para que obtenha interesse pessoal. É meu ponto de vista, tá? Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. Então, ele falando, eu trato as pessoas com cordialidade, educação, respeito, e acho que o mundo seria muito melhor se as pessoas também fizessem isso, se compreendessem os outros. E aí as pessoas querem muito ser compreendidas, mas já dizia a oração de São Francisco, é melhor amar do que ser amado, é melhor compreender do que ser compreendido. É dano que se recebe, então é compreendendo as pessoas que a gente vai afastá-las, aqueles que não merecem o nosso convívio, a gente vai afastá-las e vai atrair para perto de nós pessoas na mesma sintonia. Pessoas tratam todo mundo com educação e o outro acorda mal-humorado, já vai lá e dá uma patada. E aí já acaba com o nosso dia. Então, ele tratava todo mundo com respeito e cordialidade. E gostaria de ser tratado com o mesmo respeito que ele tratava as pessoas. A indiferença e a calúnia doem-me no coração. A indiferença dos outros pelo nosso sofrimento. E a calúnia, a mentira, essa vontade. É sempre os relacionamentos, né? Você vê ele falando aqui da receita da felicidade. Ele está pontuando as tragédias dos relacionamentos, o que acontece normalmente, pontuando várias coisas que são normais de acontecerem. Quando não existe critério, quando não existe seleção das pessoas que a gente deixa participar da nossa vida. Somos seres sociais. Eu, particularmente, não gosto de ambiente com muita gente, não gosto muito de festa, porque ele mistura todo tipo de pessoas e cada um com seu próprio interesse. E as pessoas acabam achando que elas são o que as pessoas pensam delas, se escondem atrás de títulos, atrás de uma imagem, atrás de aparência, atrás da roupa. Elas acham que elas são o que elas despertam nas pessoas, se é desejo, se é inveja, se é cobiça, se é admiração. E nós não somos isso. Então, você está num ambiente muito assim, as pessoas querem muito serem aceitas. E acaba não enxergando as pessoas como elas são.
E aí, quando a gente vai parar para pensar, às vezes aquelas pessoas assim perfeitas, impecáveis, se elas soubessem as companhias espirituais que andam do lado delas, elas mesmas sairiam correndo delas, de tão poluído que está a alma, os pensamentos, os sentimentos, de tanta coisa ruim que sente e manda para os outros. É, enfim, tá um desequilíbrio danado. Eu, mas isso aqui sou eu prefiro qualidade das pessoas ao redor do que quantidade. Então, acho que a gente tem que aceitar todo mundo, não pode ter preconceito, não pode ter vaidade, não pode destratar a pessoa porque ela não é como a gente gostaria, mas a gente tem que ser muito seletivo com as pessoas que a gente coloca ao nosso redor. Porque tem pessoas que a gente não pode permitir que entrem na nossa vida de jeito nenhum. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. Não tem coisa pior do que o sarcasmo, a pessoa se acha uma tola. E o sarcasmo é uma das maiores ferramentas que as pessoas têm para poder fazer o outro se sentir menor, para poder diminuir o outro, para poder fazer o outro não acreditar no seu potencial, na sua luz. Cada um tem uma opinião, mas tem algumas pessoas que está todo mundo certo, depende da sua bagagem. Mas tem algumas pessoas que acham que elas são melhores do que os outros, a sua opinião é mais certa do que os outros, sabem o que tem que fazer, e são mais inteligentes, mais espertas, mais especiais. E cada um tem muito para contribuir. E o sarcasmo diminui muito a pessoa. E a suspeita, né? Você viver desconfiando da pessoa. Você tem que ter confiança. A gente precisa de pessoas que a gente confie ao nosso redor, mas a gente também tem que ser confiável. Mas você vai estar lá, você está dando o seu melhor e a pessoa está achando que você está com segundas intenções. Freud já dizia, quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, porque a gente julga o outro pelo aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, a impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Sempre relacionamentos. E tem muita gente impiedosa, tem muita gente sem compaixão, tem muita gente ingrata, sem consideração, quer tudo para si, recebe o tempo inteiro, na hora que recebe um não, fica revoltado, distrata, humilha, massacra a pessoa, agride fisicamente. São pessoas muito caprichosas, muito mimadas, que acham que o mundo inteiro existe para fazê-las felizes. Em razão de tudo isso, sentir-me aventuroso se os meus parentes... Família é diferente de parente, tá, gente? Parente é distante. Família é quem está lá, convive todo dia na mesma casa. Em razão de tudo isso, sentir-me aventuroso se os meus parentes afeiçoados e conterrâneos me buscassem, não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma, pelas minhas qualidades, pelo bom que eu tenho a oferecer. Eles aceitassem aquilo que eu tenho para oferecer e não exigissem que eu desse aquilo que eles acham que eu tenho que dar. Às vezes as pessoas exigem que a gente dê algo que a gente não tem, só porque elas querem receber e elas acham que a obrigação é do mundo inteiro de fazer a pessoa se sentir feliz. Como se o mundo inteiro girasse em torno do umbigo dela. E qualquer pessoa que não dê aquilo que a pessoa gostaria, ela já começa a atacar e já começa a agir de uma maneira inadequada. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos me peregrinam comigo me concedessem o direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, não ficassem falando o que eu tenho que fazer, que isso vai dar errado, e ficar feliz quando as coisas derem errado, e falar, eu não disse, só para poder provar que ela está certa, deixar as pessoas terem o direito de fazer as próprias escolhas, mesmo que aquilo ali signifique errar, mas deixar a pessoa ter o direito de seguir seu coração. Desde que me sinta aprovado pelo código do bem, desde que a pessoa não passe por cima dos outros, no campo da minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Então ele queria ser querido, por quem ele é, e não pelo que as pessoas acham que ele deveria ser. Todo mundo exige a perfeição do outro, mas esquece que nós mesmos somos falhos, imperfeitos.
Jesus já falava, enxerga o cisco no olho do seu irmão, mas não enxerga a trave dentro do seu próprio olho. E a gente acaba ficando com medo de se relacionar com as pessoas. Fala assim, nossa, eu vou lá, a pessoa vai me machucar, ela vai me ferir, ela vai me fazer sentir mal. Eu acho assim, a gente está no momento de separar o joio do trigo. A gente tem que buscar pessoas que a gente tem afinidade. A gente não pode nunca julgar os outros, se achar melhor do que os outros, mas a gente tem que ser muito seletivo com as pessoas que a gente permite entrar na nossa vida, permite fazer parte do nosso círculo íntimo. Porque uma pessoa egoísta, uma pessoa maldosa, uma pessoa com o coração ruim, uma pessoa que só pensa no interesse pessoal dela, ela consegue destruir não só a pessoa, mas consegue destruir todo o grupo familiar. Ela leva a discórdia, ela leva o ranço, as pessoas ficam querendo, nossa, nem quero estar lá perto porque vai estar todo mundo falando mal um do outro, e como se fossem coisas normais, diminuir, depreciar as pessoas, fazer elas se sentirem. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela, em contínuo movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura, então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então, resumindo, né, a doutrina do Cristo, não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você, e faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então, às vezes aparecer pessoas que não são tão bem intencionadas, que não são tão legais, que despertem o nosso pior, que a gente não se torne pior por causa delas, que a gente não se iguale a elas, mas que a gente continue sendo fiel aos nossos propósitos, sendo firme aos nossos valores, e selecione as pessoas que estão perto de nós, para que essas pessoas que não estão tão comprometidas com o bem ainda, com a lei do amor e da caridade, que elas não nos desviem do nosso caminho, mas para que a gente se fortaleça internamente, para primeiro não ser desviado por elas, e segundo, para inspirá-las, para dar o exemplo. Às vezes elas se cansam de sofrer e precisa. A gente aqui na Terra é muito por repetição, cada um tem o seu caminho, cada um tem as suas verdades, a gente sabe o que faz bem, o que não faz, a gente olha muito para dentro. Mas se tratando de questões morais, de ética, a gente precisa de modelos, a gente precisa de referências. Tem muita coisa que eu não dou conta de fazer. E aí eu olho e falo assim, nossa, quem que é meu maior exemplo? Quem que é minha maior referência? Jesus. Aí, por mais que eu não dou conta de fazer tudo que ele faça, eu, mesmo sem ter consciência do porquê eu estou fazendo aquilo, eu procuro seguir o exemplo dele. Porque eu confio que é o exemplo que vai trazer a felicidade e o retorno a longo prazo. Porque foi o ser humano mais puro, mais perfeito que já pisou aqui na Terra. Depois a consciência vem, mas na hora que a gente está perdido, você tem um exemplo, um exemplo bom, é uma referência muito boa. E do mesmo jeito que às vezes, por exemplo, eu gosto de Madre Teresa, eu gosto de Gandhi, eu gosto de Jesus, eu gosto de Mandela, Chico Xavier. A gente procura essas pessoas assim que são referência para nós, mas em uma escala bem menor a gente é referência para as pessoas que estão ao nosso redor também. Às vezes no momento de estar perdido a gente não sabe o que fazer, a gente repete os atos que estão das pessoas que estão ao nosso redor. A gente é tão inconsciente esse ato de repetir que você está perto de uma pessoa, é automático ela começar a imitar o jeito que você fala, imitar suas palavras, imitar até o jeito que você senta. É a maneira como as pessoas se conectam, elas imitam. Então, que a gente se fortaleça nos nossos valores e nas nossas virtudes, e mesmo sabendo que somos imperfeitos, que a gente mantenha o foco no bem que há em nós, na luz que a gente tem, no progresso que a gente alcançou, para que a gente possa impactar a vida de outras pessoas, não com discurso, mas com exemplos, fazendo aos outros o que a gente gostaria que fizessem conosco mesmo que a outra pessoa não mereça. Deus é muito bom, Deus é muito justo, vai aparecer algumas pessoas esquisitas em nossa vida uma hora ou outra. O importante é não deixar essas pessoas ficarem na nossa vida e deixar que a vida atraia para perto de nós
aquelas pessoas, que a gente seja melhor para dar oportunidade para a vida trazer para perto de nós pessoas boas também. Então é isso, espero que vocês gostem, deixem aí seus comentários, curtam, comentem, compartilhem, gratidão por terem chegado até aqui, amo vocês, tchau, tchau.